Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês do YouTube. Bem-vindos ao meu canal. Esse é meu segundo vídeo e venho aqui cumprir a promessa que eu deixei no vídeo anterior, que é mostrar como o prazer e a dor estão correlacionados um com o outro e que eles usam a mesma porta de entrada, digamos assim, que no caso são os nossos sentidos, né? Vamos lá, eu separei aqui o roteiro, eu vou estar lendo para vocês. Dor e prazer usam a mesma porta do cérebro. Os mecanismos que captam a dor são os mesmos que recebem o prazer. Os olhos, os ouvidos, o olfato, o toque dos dedos e a sensibilidade da pele são a porta comum de entrada tanto da humilhação quanto da satisfação. Os caminhos que levam ao cérebro, por meio das ligações nervosas, também são os mesmos. É por isso que prazer e dor caminham juntos até um certo ponto e podem ser confundidos. Por isso mesmo a linha divisória entre essas sensações é tênue. É na chegada ao cérebro, na região frontal, que as sensações passam por uma espécie de decodificação e triagem. E quem faz essa decodificação e triagem é o nosso córtex pré-frontal, tudo bem? Ele seria a parte da razão do nosso cérebro. E qual seria a parte da emoção, Jonas? Bem, a parte da emoção é chamada de tegmental ventral. E normalmente esses dois acabam entrando em conflito uma hora ou outra. Porque, né, a gente sabe, a razão tende a seguir o que é, digamos que, mais correto para nós, e a emoção tende a seguir o que é mais correto para ela mesma. A emoção, a tegmental ventral, é muito egoísta. Ela é dependente do prazer. Ela é dependente de tudo que causa prazer e satisfação a ela e ao nosso cérebro. Ela acredita que o prazer é o caminho correto, enquanto o nosso córtex pré-frontal acredita que a razão, ou seja, aquilo que é melhor pensado para o todo, não só para o córtex pré-frontal, não só para tegmental ventral, mas também para o nosso organismo e para o nosso todo, a razão é o melhor caminho. É isso que o córtex pré-frontal acredita. No entanto, ele é a parte mais jovem do nosso cérebro e que mais demora para se desenvolver, podendo ser desenvolvido até os nossos 30 anos. Normalmente, pessoas de 25 a 29 anos não têm o córtex pré-frontal desenvolvido. E tem ele completamente desenvolvido somente quando atinge os 30 anos. Por isso que é normal a gente ver muitos adultos aí tendo atitudes impulsivas de agressividade, de discutindo por qualquer coisa, brigando por qualquer coisa, terminando por qualquer coisa, porque essa parte ainda não está desenvolvida e ainda ela está sendo muito influenciada pela parte da emoção, e os adultos acabam ouvindo mais a emoção do que a razão, porque a parte que trata da nossa razão é muito jovem e não está completamente desenvolvida. Deixa eu ver onde é que eu estava. Vamos continuar. Por isso mesmo a linha divisória entre essas sensações é tão tênue. E tá, já li, eu li até a triagem. Se for dor, ela será conduzida ao tálamo. Se for prazer, irá para o sistema límbico. Eu não irei estar falando sobre o tálamo nem sobre o sistema
límbico, porque não é a proposta desse vídeo, tudo bem? Mais pra frente, em algum vídeo, eu posso estar falando sobre eles. Quando há uma lesão cerebral, haverá uma deformação nessa comunicação, diz Carmita Ábido, do Instituto de Psiquiatria do HC. Por exemplo, uma mensagem de prazer pode ser interpretada como humilhação ou o contrário. Na maioria dos casos de sadomasoquismo patológico, a origem está no passado afetivo. Uma criança que não recebeu atenção pode ver na agressão ou na humilhação uma forma de ser lembrada e querida. Algo como: é melhor sentir dor e ser lembrada do que nada sentir e ser esquecida. Carmita observa que essa é uma reação aos registros da pessoa e não corresponde necessariamente à realidade que viveu. Então, não são todos os casos que essa reação vai ser ocasionada por conta de algo que a pessoa viveu no passado, na infância, com os ensinamentos dos pais. Então, não necessariamente isso é uma lei. Isso pode ser, muitas vezes, uma exceção. Pode acontecer uma exceção. E isso acontecer com uma pessoa e não acontecer com a maioria. Mas, na verdade, a maioria dos casos é por conta da criação, tudo bem? Então, por isso que é muito importante que os pais saibam fazer o filho feliz, alimentando o prazer, né? Mas também é importante fazer com que o filho aprenda que nem tudo é certo a se fazer. Então, eles corrijam o filho, fazendo com que ele passe um pouco pela dor. Ah, então você está falando para eu espancar meu filho? Não. A dor pode ser também um simples castigo, um simples tratamento de silêncio, o que eu não recomendo, porque, assim, se você ficar, por exemplo, sem falar com seu filho por um dia, 2 dias, isso vai causar um dano muito maior do que se você batesse nele. E pode causar uma lesão cerebral mais pra frente no seu filho muito grande. Porque nós somos seres comunicativos, precisamos da comunicação. Se você utiliza isso, você acaba entrando em um dos setores da manipulação emocional. Eu não vou falar sobre isso no vídeo porque é alguma coisa muito, digamos assim, muito aprofundada e muito longa de se compreender sobre o que é manipulação emocional, sobre o que é manipulação política, sobre o que é manipulação de massa, o que é manipulação mestra, sobre o que é manipulação, como é que se diz? Na sedução, manipulação de si mesmo. Enfim, existem diversos fatores de manipulação que são utilizados pelas pessoas, mas a mais utilizada é a emocional, principalmente em relacionamentos. E eu não vou me aprofundar nisso. Eu quase comecei a me aprofundar, mas é melhor eu cortar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Vamos continuar. Uma criança pode ter recebido muito carinho, mas não foi capaz de captar essa atenção. Na sua memória ficou só o registro da agressão. Vamos entrar agora na questão dos aprisionados. Na interpretação dos especialistas, ou seja, agora aqui não é só a Carmita que está dizendo, mas são diversos especialistas na área da psicologia, da psiquiatria, ou até mesmo da, como é que se diz, da terapia. O sadomasoquismo só é um desvio sexual quando sua prática não permite nenhuma outra forma de sexualidade.
O problema surge quando o casal não consegue ter prazer de outra forma. Ou seja, a única forma de sentir prazer é apanhando ou batendo, é humilhando ou sendo humilhado. Afirma Aparecida Vanini Favorito. Acredito que é assim que deve se pronunciar o nome, tá bom? Assim como eu acredito que se pronuncia Carmita Ábido. Acredito que essas sejam as pronúncias corretas, tudo bem? Se estiverem incorretas, me perdoem, mas vamos continuar com o que interessa. A Vanini Favorito é uma psicóloga e terapeuta sexual. Casais aprisionados ao ritual do bater e do apanhar, da humilhação e da dor, devem procurar a ajuda de um psiquiatra. Enfatize aprisionados, ou seja, escravos, dependentes, assim como uma pessoa dependente ao tabaco, ao cigarro, à nicotina. Esses casais estão aprisionados ao prazer, no sadomasoquismo, no apanhar, no bater, no humilhar, na dor, no ser humilhado. Enfim, essas pessoas que estão aprisionadas a isso, viciadas nisso, devem procurar um psiquiatra, assim como qualquer pessoa viciada em qualquer outro vício. Tudo bem? Os casos patológicos de sadomasoquismo também são classificados entre os transtornos obsessivos compulsivos, ou então o TOC, como é mais conhecido, TOC, né? Que é a sigla que o T representa transtornos, o O obsessivos e o C compulsivos. Tudo bem? Pois a pessoa só sente prazer repetindo os mesmos rituais. Ou seja, se não continuar apanhando e batendo, ou humilhando e sendo humilhada em toda a relação, a pessoa não consegue sentir prazer. Tudo bem? Ela está viciada nisso. Entre os casos doentios extremos estão os estupradores, que só sentem prazer, apenas sentem prazer, no caso, se causarem terror e violência às suas vítimas. Algo doentio, literalmente. Assim como todos os casos relacionados ao toque, isso daqui também é uma doença. Por isso que os estupradores são doentios, porque eles sofrem dessa doença que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele precisa ficar praticando aquele ritual, porque senão ele não consegue sentir prazer, ele não sente prazer em mais nada a não ser naquilo, entendeu? Então ele tá com um nível de dor extremo, ele precisa encontrar alguém para agredir, ele precisa encontrar alguém para fazer sofrer, entende? Pode parecer estranho que exista alguma forma de sadomasoquismo saudável, mas existe, que é no caso de quando um casal, né, que costuma ter relação sexual já há um bom tempo, digamos que já estão unidos há 3 anos, os dois se amam e tudo mais, só que de repente aquelas relações que eles tinham para de ser prazerosa porque se tornou algo, sabe, muito entediante. Então o que acontece? Os especialistas acabam recomendando jogos eróticos e fantasias que envolvem dominação e submissão, ou seja, jogos que direcionam o casal ao sadomasoquismo. No entanto, é evidente que esse casal ou esses casais têm que ter cuidado para não se tornarem viciados nisso, para não se tornarem prisioneiros do sadomasoquismo. Tudo bem? Vamos fazer um extra aqui. A gente falou sobre o nosso córtex pré-frontal e sobre a nossa região tegmental ventral, correto? Vamos colocar aqui, então, que
acontece nessas duas regiões? Bem, quando você experimenta uma experiência prazerosa, como comer um chocolate, por exemplo, gera dopamina no seu cérebro. Então, essa dopamina percorre outras áreas até chegar ao córtex pré-frontal, nossa jovem área, como eu disse, né, de modulação. É ele que vai dizer que você está satisfeito e deve parar de comer. Ou seja, sua barriga está cheia, já comeu demais, independente se é chocolate, se é o almoço, a janta, você está satisfeito, então você tem que parar de comer. Porém, se aquilo está causando muito prazer ao seu tegmental ventral, o que ele vai fazer? Ele vai começar a gritar: mais, mais, eu quero mais, eu preciso de mais, isso está me dando prazer, eu não posso parar de sentir prazer. Como seu cérebro já sabe que comer chocolate é bom, por exemplo, ou comer uma bala fine, ou independente do que seja, essa é a sua região, que é a sua emoção, vai te estimular a repetir essa ação de novo, de novo, de novo. Mas só que o seu córtex pré-frontal vai começar a olhar para aquilo, e vai ficar pensando: será que eu devo realmente alimentar essa necessidade obsessiva desse meu companheiro, desse meu vizinho, quase vizinho, né, daqui da onde eu moro, da onde eu habito? Será que eu devo atender a necessidade dele ou será que não? Quando ele chega à situação em que ele deve negar aquela situação, que o racional é negar aquilo, então ocorre uma batalha entre a razão e a emoção, né? O córtex pré-frontal e a região tegmental ventral, que é a parte da emoção. Se você deixar a emoção vencer e repetir frequentemente o comportamento prazeroso, ele vai ganhando força e fica cada vez mais difícil resistir a ele. Ou seja, se você ficar comendo muito, você pode até ficar obeso. Ou se você ficar repetindo o negócio do fumo, cada vez mais você vai ficando viciado naquilo, vai aumentando o nível de necessidade de fumar, você vai fumando cada vez mais maços, cada vez mais a cada dia. E aí você já viu, vira um vício, você não consegue sair daquilo, precisa começar a procurar meios de tratar aquilo, porque o seu córtex pré-frontal vai começar a ver: mano, está saindo de controle, está perdendo o controle, está começando a fazer mal ao corpo. Você vai começar a perceber isso e o seu córtex pré-frontal vai começar a te estimular a procurar uma maneira de solucionar aquilo. E você vai pesquisar, como eu pesquisei e trouxe aqui para vocês, porque eu estava preocupado com pessoas que eu conheço que estão passando por essa situação, então logo imaginei que também existem, não só imaginei, como eu tenho certeza que existem muitas outras pessoas ao redor do mundo que estão com problemas de vício à nicotina. Por isso que eu gravei o primeiro vídeo no canal sobre como parar de fumar. Aí aqui está em como interromper o ciclo, por exemplo, de ficar comendo chocolate. Por exemplo, você pode comer uma maçã ou, sei lá, uma outra fruta que você goste. Por quê? Porque você vai estar satisfazendo a sua tegmental ventral e ela vai ver aquela fruta como algo bom. Então ela vai fazer ela se sentir bem e vai fazer com que o seu córtex pré-frontal também se satisfaça com aquilo, vendo que agora a situação não está mais tão fora de controle, você não vai ficar obeso, você vai começar a comer coisas saudáveis e isso vai fazer bem ao seu corpo, o seu córtex pré-frontal vai ficar feliz, a sua tegmental ventral também vai ficar feliz, as duas vão ficar apaixonadas uma pelas outras, não vão mais estar lá se batendo. Mas isso não significa que todo mundo sinta prazer comendo fruta. Não basta insistir em um comportamento para que ele se torne interessante. O que estimula uma pessoa pode não trazer o mesmo efeito para a outra. O importante é você encontrar quais frutas e chocolates fazem você feliz.
O sistema de recompensa está aí para deixar a vida sempre prazerosa e equilibrada. Como eu disse, é sempre importante manter esse equilíbrio. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Isso tudo eu acabei lendo aqui no site do G1, né, da Globo. Eu vou estar também deixando o link na descrição. Daqui a pouco eu estou indo para edição de vídeo, vou ver se eu consigo colocar a opção de colocar esse acompanhamento que eu fiz aqui da leitura. Eu não fiz lá a leitura exatamente como está ali. Eu fui explicando como é que funciona com minhas próprias palavras em algumas partes. A única parte que eu li tudo exatamente igual estava foi o 11º ponto, que é esse aqui, que não significa que todo mundo sinta prazer comendo fruta e tal, etc. E que você precisa que é importante se encontrar uma maneira de deixar a sua vida o mais prazerosa possível, mantendo o equilíbrio. Tudo bem? É claro que caso você esteja num índice muito elevado já ter alimentado a sua tegmental ventral, você pode ter, por exemplo, um chocolate engordado mais e mais e atingido um nível de obesidade, porém você pode sim vencer isso. Tem muitos casos aí de pessoas que estavam obesas e que agora, se você olhar para a pessoa, o antes e o depois, você não acredita que é a mesma pessoa. Mas por quê? Porque essa pessoa, o córtex pré-frontal dela estimulou ela a buscar uma maneira de solucionar aquilo. E a pessoa aderiu àquilo, né? Pegou aquilo e pôs em prática. E pondo em prática, conseguiu melhorar a estima dela, porque querendo ou não, quem está extremamente obeso fica com a estima baixa, fica com dificuldade para caminhar, para subir morro, fica com risco de ter ataques cardíacos, insuficiência respiratória. É terrível. E a pessoa e o córtex pré-frontal reconhece isso, que está fazendo mal ao organismo. A função dele é fazer com que tanto você esteja com um nível de prazer equilibrado, quanto o seu corpo, seu organismo esteja saudável. Então a pessoa vai lá, através de estímulos, através de motivações, busca uma maneira de conseguir, né, fazer uma dieta. Começa com uma dieta, busca um nutricionista que instrui essa pessoa como fazer. Algumas pessoas recorrem a maneiras mais extremas, do que não é recomendado, mas fazem isso, né? O recomendado é seguir uma dieta saudável, depois de buscar um nutricionista que vai te passar a dieta que você deve seguir. Seguindo essa dieta, você aos poucos vai fazendo exercícios, seja fazendo uma caminhada. Você faz uma caminhada a princípio, não precisa ser uma corrida, não precisa ser uma calistenia da vida. Não, começa com uma caminhadinha leve, calma. Toda manhã, acordar todo dia de manhã, comer uma fruta, tomar um cafezinho para ter energia e disposição para aquilo. E vai lá, sai, faz sua caminhada ao redor da praça, não sei, ao redor de um parque, onde você se sente mais confortável, para que aquela sua ação também se torne prazerosa para você, porque se você fizer isso num lugar que você se sente desconfortável, você não vai ver aquilo como prazeroso, então você vai desanimar e vai deixar de fazer aquilo depois de alguns dias. Ou até mesmo no mesmo dia você já não vai querer mais fazer. Então você precisa fazer a caminhada de maneira que sua tegmental ventral se sinta confortável com aquilo. Você vai estar sofrendo? Vai. Mas não aumente mais ainda o seu sofrimento. Evite aumentá-lo ao máximo possível para que você tenha pelo menos um pouco de prazer naquela sua ação. Para que assim facilite para você conseguir atingir seu objetivo. Tudo bem?
Se você não se sentir confortável andando em público porque sofreu bullying por causa da sua obesidade, etc., então procure um lugar isolado, até mesmo dentro da sua casa. Caminhe de um lugar ao outro por vários minutos e vai repetindo essa ação. Quando você vê que está começando a se sentir entediado, vai lá, para um pouquinho, sei lá, assista alguma televisão, um pouquinho da televisão, na hora da sua refeição, coma o básico, arroz com feijão, salada, evite coisas gordurosas e mantenha o foco, como um frango. Se quiser comer carne, coma frango. Não é proibido comer frango numa refeição, porque o frango ele é muito recomendado para quem faz academia. Por quê? Porque ele não te dá uma massa gordurosa, ele te dá uma massa magra. Batata doce também é recomendado. Ah, não gosto de batata doce. Tá bom, não precisa. Pode comer também um ovo cozido. Não faça ele frito, não coma frituras, evite fritura, porque fritura também é algo prejudicial à sua saúde. Se for comer ovo, coma ovo cozido. Enfim, busca um nutricionista e vai te instruir tudo direitinho como fazer isso passo a passo. Também pode pesquisar no Google as alimentações saudáveis que você pode estar fazendo, os exercícios que você pode estar fazendo em casa para eliminar a obesidade. Deve ter até aplicativo para isso, tem aplicativo para tudo hoje em dia. Você baixa no seu celular e segue o cronograma e com certeza você vai conseguir atingir o seu objetivo. Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Sayonara.